É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz Fábio Brandão. Ele traz para você ouvinte mais informações sobre um tema muito importante, a adoção. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Fábio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Eu também dou boa tarde aqui aos nossos ouvintes da Rádio Educativa e me coloco já à disposição. Muito obrigado pelo convite e à disposição para tratar desse tema tão relevante que é o tema da adoção. E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, como que acontece esse processo de adoção no Brasil e qual que é o procedimento para quem deseja adotar uma criança ou um adolescente? Bom, em linhas gerais é o procedimento e o processo não é nada muito complexo, não é? Basta que o interessado, seja ele um indivíduo ou mesmo se for um casal, procure a vara da infância e da juventude correspondente ao seu domicílio, não é? Da comarca onde fique a sua residência, o seu domicílio. E lá busque as informações junto à vara da infância e da juventude sobre a documentação necessária a ser apresentada para que ele se habilite como um possível adotante, né? Então a lei brasileira ela exige que a gente utilize um caminho, não é? Um roteiro que não pode ser feito de maneira diferente. Então existe um procedimento previsto em lei. Inicialmente, portanto, quem quer se tornar adotante tem que se cadastrar na justiça, tem que buscar um cadastro. E esse cadastro ele é feito, então, com uma determinada documentação. Vai se exigir que o indivíduo não tenha antecedentes criminais, não é? Que tenha no mínimo 18 anos de idade. Como eu disse, se for um casal, vai se exigir que se comprove o casamento ou a união estável, não é? E aí, preenchidos esses requisitos legais, inicia-se um processo de habilitação à adoção. Vai ser feita uma intervenção técnica, a gente vai ter uma equipe técnica, psicólogos e assistentes sociais que vão analisar a condição desse casal ou dessa pessoa sob o aspecto material, moral, psicológico, não é? Psicoafetivo. Para verificar se eles têm condições de adotar. Uma vez tudo isso preenchido, vem uma sentença dizendo que esse indivíduo ou esse casal está habilitado, está no cadastro de adoção, tanto da comarca quanto no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção do CNJ. Uma vez cadastrados, eles entram naquela conhecida, famosa fila de adoção, não é? Que é uma fila cronológica, por ordem de chegada, por ordem de sentença, né, de quem entrou. E a depender dos requisitos que o adotante ou que os adotantes coloquem no seu pedido, ou seja, se aceitam somente bebês, se aceitam adolescentes, se aceitam grupos de irmãos, por exemplo, haverá uma maior ou menor facilidade de ter uma adoção mais rápida. Né? Então, é isso que vai acontecer. Uma vez chegando o momento, né, da lista daquele indivíduo ou daquele casal, será chamado pela vara da infância e da juventude para a tentativa de aproximação com uma determinada criança ou adolescente, ou até um grupo de crianças ou adolescentes, se forem irmãos. E aí que se dá a adoção. Então, o que se evita com isso, com a lei, é aquela chamada adoção dirigida, né? Quando eu adoto uma criança que me foi doada pelo vizinho ou pelo compadre, ou a chamada adoção à brasileira, de maneira pejorativa, assim denominada, que é quando eu vou lá e registro no cartório um filho que não é meu. E aí eu pratico um crime, não é? De falso. Eu estou mentindo para o Estado, dizendo que um filho que não é meu, que não foi gerado por mim, não é? Pela mulher ou pelo homem, eu assumo a paternidade ou a maternidade de alguém que não é meu filho. E isso é uma adoção à moda brasileira. Essas modalidades, repito, são repudiadas, elas não são aceitas pela lei
como a regra, não deve ser assim, né? O caminho certo é o procedimento que eu acabei de referir. Interessante, doutor. Doutor, atualmente, quais são as maiores dificuldades encontradas pelo Poder Judiciário para garantir que todo esse processo da adoção seja célere e também seguro? Eu diria que a gente teve recentes alterações, nós vamos falar talvez um pouquinho mais sobre isso na sequência, mas a gente teve alterações legislativas que cada vez, nos últimos anos, né, especialmente no ano passado, estão colocando prazos cada vez mais curtos, mais apertados, digamos, para que o processo ande cada vez mais rápido. Então eu não vejo como o nosso maior desafio garantir a celeridade. Os processos da vara da infância, eles têm prioridade absoluta, não é? Prevista na Constituição Federal e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. E via de regra, em todo o país, eles andam muito rápido. O nosso grande problema, o nosso grande desafio na seara da adoção é não conseguirmos encaixar os perfis. Não tem tanto a ver com o processo ser lento, mas no mais das vezes tem a ver com o fato de que nós temos um grande número de acolhidos, ou seja, crianças e adolescentes que estão em abrigos e que tem um perfil que não é o desejado por quem quer adotar. Então nós temos, o próprio Conselho Nacional de Justiça tem estudos sobre isso, não é? Então hoje nós temos aí aproximadamente 1/4 dos acolhidos, nós temos no Brasil aí mais de 45 mil indivíduos em acolhimento institucional hoje, crianças e adolescentes, né? Aliás, estamos beirando aos 47 mil, né? Esses indivíduos que estão em acolhimento institucional, 1/4 deles tem até 5 anos de idade, não é? Ou seja, os 3/4 restantes, também na maioria dos casos, já estão próximos ou já são adolescentes. E temos muitos grupos de irmãos, indivíduos com necessidades especiais, não é? E eles não são o perfil almejado pelo adotante. O adotante, em regra, prefere o bebê, se possível, de até 2 anos de idade, não é? Existe também uma questão da dificuldade do que a gente chama de adoção interracial, né? Nós temos essa dificuldade no país também. E os grupos de irmãos, que são sempre menos desejados pelos adotantes, muitas vezes é um grupo já com idade avançada. E essa modalidade de adoção, como ela é mais difícil, então é por isso que a conta não fecha. Você tem um número equivalente de postulantes aos abrigados, aos acolhidos. Então você tem mais de 40 mil postulantes no Brasil e mais de 40 mil acolhidos. Tudo indica, vendo os números apenas, daria para se imaginar, nossa, está fácil de fazer. Sim. Né? O grande problema é que o perfil desejado não é o que tem. Então, quem se habilita a adotar um bebê de até 1 ano, vai esperar muito mais tempo na fila, porque nós não temos esses bebês disponíveis, né? E pode até acontecer de não vir a adotar, não é? Porque a conta não fechará. Se todos os 40 mil e tantos postulantes quiserem só bebê, nós vamos ter uma parcela muito diminuta de bebês disponíveis, né? Um número muito pequeno. Essa é a grande dificuldade, eu diria, para que o sistema consiga desacolher e garantir uma família para esses indivíduos, né? É sempre importante dizer que a justiça, o grande desafio da vara da infância e da juventude, é encontrar boas famílias para os nossos acolhidos, né? Então nós temos uma massa de acolhidos, como eu disse, muito expressiva, e o nosso grande objetivo é encontrar bons pais, boas mães, boas famílias para inserir esses indivíduos numa família, porque há um direito constitucional e estatutário, o direito à convivência familiar e comunitária, especialmente para indivíduos em peculiar condição de desenvolvimento, como é o caso da criança e do adolescente. Interessante. Doutor, o senhor mencionou para os nossos ouvintes as mudanças que a gente teve no ano passado, né? Quando o presidente Temer sancionou essa nova lei da adoção. Com a nova lei, o que muda no processo da adoção? A gente teve mudanças significativas? Principalmente como eu mencionei, em relação a prazos e contagem de prazos, né? Então, antigamente nós não tínhamos um prazo determinado para a duração do processo de adoção. Hoje a gente fala num processo que deve durar preferencialmente até 120 dias e de maneira excepcional, de maneira fundamentada, pode ser dobrado esse prazo, não é? Prorrogado por uma vez por mais 120, mas a regra geral é que hoje o processo deve se encerrar no prazo de 120 dias, que é o mesmo prazo já previsto anteriormente para a duração do processo de destituição do poder familiar. Então, o legislador espelhou o mesmo prazo, quis replicar o prazo, né? Então, ao estabelecer esse tipo de limite temporal,
O objetivo do legislador é dizer, olha, a justiça não pode fazer processos lentos, eles têm que durar apenas, no máximo, esse número de dias, né? E, para além disso, essa reforma trouxe algo também interessante, porque recentemente a gente teve a aprovação do Código de Processo Civil, no ano de 2015, né? É um código de 2015, e que ele nos trouxe a contagem dos processos na área civil como sendo feita em dias úteis. E isso muda sobremaneira o resultado prático do prazo, né? Então, você vejam, 10 dias úteis não são 10 dias corridos, não é? E isso faz com que o prazo real seja maior. E aí o legislador, me parece, andou bem também nessa reforma do Estatuto, porque ele determinou que todos os procedimentos previstos no Estatuto têm contagem em dias corridos, justamente para garantir que o prazo seja o prazo real, efetivo de contagem. Então, se eu falo em 10 dias, são 10 dias corridos, e não dias úteis, o que atrasaria esses prazos, né? Então, essas mudanças são importantes, tanto de estabelecer um número de dias, quanto como que eu conto esse prazo, né? Então, se eu falo em 120 dias, não são 120 dias úteis, mas sim corridos. E aí o processo tem mais celeridade. Então, foi uma alteração também importante. Havia alguma dúvida sobre como deveria ser a contagem do prazo antes da alteração da lei, e eu acho que isso foi dirimido aí com essa lei. Então, o resumo é que essa alteração legislativa do fim de 2017, ela tem o objetivo de garantir a prioridade e a celeridade dos processos, que ande mais rápido, estabelecendo marcos temporais e contagem de prazo de maneira mais efetiva, mais eficiente, né? Para que o resultado do processo seja mais adequado. E, doutor, eu queria pedir agora para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em suspensão, extinção e perda do poder familiar. Esse é um processo que demora um tempo considerável, né? E queria pedir para o senhor explicar para a gente como que isso influencia em um posterior processo de adoção. Como eu dizia, esse prazo, que já vem sendo previsto em lei desde antes, né, de 120 dias para a ação de destituição do poder familiar, ele já talvez tenha mudado um pouco a realidade da demora. Existem processos que demoram mais por uma série de intercorrências. Por exemplo, em casos excepcionais, a gente tem recursos, muitas vezes, que vão para diversos tribunais, né? Não só para o Tribunal de Justiça, mas depois vão para Brasília, e isso pode fazer com que demore mais um processo, não é? Mas, regra geral, ao menos no primeiro grau, né, na vara da infância e da juventude, sem falar em recursos, os processos tendem a durar esses 120 dias, né? Há uma possibilidade disso acontecer, tanto que o legislador previu esse prazo como o prazo limite para a solução desse tipo de processo, né? O importante dizer é que a ação de destituição do poder familiar é uma medida extrema, porque a lei diz que quando eu tenho um problema com uma família, então eu tenho uma família, por exemplo, disfuncional, uma mãe usuária de crack, com um pai desconhecido, que são as situações que chegam, como regra geral, na vara da infância e da juventude, né? São situações corriqueiras, infelizmente, especialmente em relação à droga. O que acaba acontecendo? A justiça, no primeiro momento, tem que aplicar uma medida de proteção, né? Então, o objetivo da lei é que a justiça acolha essa criança que está sendo vitimada, né, porque colocada em situação de risco por aquela família. Então, por exemplo, a mãe usuária de crack se prostitui, não tem condição alguma de ficar com a criança e não tem o pai conhecido. Um exemplo clássico do que ocorre. A medida normalmente adotada é colocar essa criança num abrigo, embora seja excepcional, para que ela seja acolhida num primeiro momento. E o que se vai tentar fazer é trabalhar essa família, descobrir soluções para saber se essa mãe tem como se tratar. Se não for possível, se a mãe não tem condição de ficar com a criança, vai se buscar a família extensa, né? Os avós, os tios, pessoas que tenham parentesco e fundamentalmente vínculos de afinidade e afetividade com a criança. E se não for possível, aí sim a gente vai pensar numa destituição. Então é um processo que acaba necessitando primeiro de um trabalho da família de origem, e não sendo possível obter o resultado com a família de origem, nós vamos buscar uma família que a gente chama de substituta. O Ministério Público, então, o promotor de justiça, regra geral, o que ele fará? Percebendo que não tem família disponível, a família de origem não está suficiente e adequada, não é? Seja a nuclear, seja a extensa, ele ingressará com uma ação de destituição do poder familiar. E ele já pede, como regra geral, uma liminar, uma decisão imediata do juiz,
para que se suspenda o poder familiar, ou seja, para que aquela mãe, nesse caso que eu mencionei, porque o pai é desconhecido, que ela deixe de ser mãe, imediatamente. Normalmente a gente dá essa liminar porque as situações que chegam são situações extremas. Se o promotor ingressou com a ação é porque não é mais possível fazer muita coisa, na maioria dos casos. Se a gente dá essa liminar, então a gente suspendeu, a gente provisoriamente disse que a mãe deixou de ser mãe, ela deixou de exercer o poder familiar que ela detinha sobre o filho, só ela possuía, por um comando legal, porque ela é mãe, biológica, né? O processo vai seguir, vai ter a citação dessa mãe, vai ter a oportunidade dela se defender, dela apresentar uma resposta, não é? Vai ser feita uma instrução, vai se ouvir testemunhas, se for o caso, vai se produzir prova pericial, vai ter um laudo psicológico, enfim. E nesses 120 dias a gente dará uma sentença. Se ela for de procedência favorável, ela vai dizer aí sim que se destituiu definitivamente o poder familiar daquela mãe em relação ao seu filho. Ou seja, ela não será mais mãe com o trânsito em julgado da sentença. A extinção do poder familiar são hipóteses legais, mas a mais clássica que a gente vê é quando morrem os pais. Né? Então aquele poder familiar ele deixou de existir. Ele não existe mais porque os detentores faleceram. E esse é um caso clássico na orfandade, não é? De busca pela tutela. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente busca, especialmente entre os familiares, alguém para ser o tutor, que vai ser quem deterá a guarda da prole, né, desses indivíduos órfãos, e, acima de tudo, esse é o espírito da lei, também administrará o patrimônio. Não é? E também será o tutor intelectual, será alguém, uma referência para a formação desse indivíduo que está sob tutela. Tá? É uma hipótese clássica. Inclusive, em relação à questão da orfandade, é importante que se diga, porque nós temos uma cultura no Brasil ainda de dizer, quando queremos fazer caridade, nós costumamos dizer, vamos visitar um orfanato. É bem comum se dizer isso, né? Sim. Especialmente nós, talvez mais incluídos, né, de alguma elite, enfim, achamos que isso é muito positivo. Mas é importante dizer que não existem mais orfanatos, não é? O IPEA tem um estudo clássico também, tradicional, já apresentado diversas vezes, de alguns anos, que mostra que só 4,5% dos nossos acolhidos, crianças e adolescentes, são órfãos. Ou seja, nós temos aí mais de 95% de indivíduos que têm ou a mãe, ou o pai, ou os dois, e estão no abrigo. Então nós não estamos falando, como regra geral, em órfãos. Nós estamos falando de indivíduos que têm uma família, só que essa família não é boa. É diferente. Né? Então, é muito importante fazer esse registro, porque assim como não temos para os idosos mais a figura do asilo, não temos para as crianças e adolescentes mais a figura do orfanato. O que nós temos são unidades de acolhimento institucional, como regra geral, repito, para indivíduos que possuem uma família, tem alguém por eles. Mas essas pessoas não conseguem preencher minimamente os requisitos legais para uma boa formação dos próprios filhos. E é por esse motivo que eles estão na unidade. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Fábio Brandão. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o processo de adoção. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir agora para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que é feita a habilitação e também a preparação dos pretendentes à adoção. Existem critérios também que defina quem está apto a adotar, doutor? Sim, como eu dizia antes, tem um procedimento, né, que a gente faz de habilitação à adoção, que tem aqueles documentos que você tem que apresentar na vara da infância da comarca correspondente ao seu domicílio, onde você mora, né? Então, por exemplo, se eu moro em Araucária, eu vou procurar a vara da infância de Araucária, não é? Perdão. Então, veja, em relação aos cursos, né, de preparação, então, para além da documentação, para além do processo, a lei determina que eu tenho que me submeter a um curso, que ele é oferecido pela própria vara, né? Aqui em Curitiba nós temos um curso já muito tradicional, que já dura aí décadas que a gente já tem esse curso, né? Mais de década. E é um curso que dura entre 1 a 2 meses de preparação, e ele tem tanto a orientação jurídica, quanto tem também a orientação, por assim dizer, mais afetiva, feita por aquelas pessoas que já adotaram e que dão um testemunho, não é?
explicam as dificuldades e as boas coisas, né, que são muitas, que surgem como resultado de uma adoção bem feita. Então é um curso assim, digamos, multidisciplinar, com vários olhares que é feito. E ao final desse curso, o indivíduo ou o casal postulante recebe um certificado. E esse certificado é obrigatório, ou seja, ele tem que estar apresentado no procedimento de habilitação para que se prossiga. Então eu diria assim, você pode não ser habilitado por alguns motivos, né? Especialmente se você não preencher os requisitos mínimos legais, como eu disse. Um indivíduo que tem antecedentes criminais, um indivíduo que não comprove estar na sua melhor condição de sanidade psíquica ou psiquiátrica, não é? Talvez a gente pudesse reduzir assim aos 5 dedos da mão, contar nos 5 dedos da mão o que são os requisitos básicos. Então, o aspecto material, tem uma condição mínima financeira, não preciso ser rico, longe disso. Preciso apenas uma condição mínima, né, de moradia, poder dar alimentação, vestuário e tal. O aspecto psicoafetivo tem que estar ok, eu tenho que ser alguém psicologicamente equilibrado, uma pessoa normal, né, com capacidade de dar amor, dar afeto para a criança ou adolescente. O aspecto moral, eu tenho que ser alguém que não fuja dos bons costumes da sociedade, não faça coisas erradas, né, do ponto de vista moral. Eu tenho que garantir o acesso à educação, o acesso à formação intelectual, então eu tenho que ter uma condição de garantir que eu vou matricular e colocar em escola, manter em escola o indivíduo que eu pretendo adotar. E a gente também fala muito no aspecto sociocomunitário, porque eu não posso criar um filho numa redoma, né? Então eu preciso garantir que esse indivíduo vai ter uma vida comunitária, uma vida na sociedade, que eu vou garantir acesso a amigos, enfim, a convivência sociocomunitária para além da familiar. Esses são os aspectos básicos que a gente vai analisar. E o curso ele serve também para isso. Algumas pessoas até desistem de adotar ao fazer o curso, porque entendem a adoção antes do curso de uma maneira e lá chegando percebem que não é bem o que estavam achando. Não é? Então, de repente, desistem. Isso não há demérito nenhum, simplesmente se percebeu que não era bem aquilo. Então, há a possibilidade de rejeição, sim, mas não é a regra, né? A regra que nós temos é que a imensa maioria das pessoas que se habilita consegue entrar no cadastro e consegue eventualmente adotar. Como eu digo, não é uma garantia, não existe garantia de que eu vou adotar só porque eu estou no cadastro. Isso gera uma expectativa de direito, mas não é um direito adquirido. Ou seja, eu não vou entrar no cadastro sabendo que vou adotar, porque vai depender de uma série de fatores. Eu posso eventualmente não querer o adotando que me apresento. Principalmente, como o senhor mencionou, se a pessoa estiver esperando um bebê. Isso. Né? É mais difícil. Complicado. Seria inadequado eu dizer que para o ouvinte que se ele se habilitar, ele vai adotar um bebê. Isso não há garantia nenhuma nesse sentido. Interessante, doutor. E, doutor, a gente sabe, infelizmente, que existem casos em que a família devolve a criança adotada. Como que o Poder Judiciário lida com essa situação tão triste, né? Essa segunda rejeição, às vezes, que a gente vai falar da criança, né? E como que o Poder Judiciário tem trabalhado também para evitar esse tipo de caso? Essa é uma realidade muito triste e, infelizmente, os números têm aumentado nos últimos 10 anos, talvez, como uma decorrência até automática do aumento das adoções. Então, como nos últimos 10 anos a gente teve um acréscimo, um aumento de adoções expressivo nos últimos anos, esse aumento das adoções também gera um aumento das devoluções como uma estatística automática, né? Infelizmente, então, eu digo que essa é uma realidade triste no nosso país porque ninguém quer que isso aconteça. E eu acredito até que o adotante não gostaria, né? Eu já tive casos assim, é um momento de profunda tristeza. Se para o casal, para o adotante que devolve, também é um momento de tristeza, imagine para quem foi devolvido, né? Que é uma nova rejeição, como você disse. Às vezes não é a segunda, às vezes é a quinta, a sexta, a sétima rejeição daquele indivíduo. Então, assim, a legislação ela já prevê uma série de mecanismos para, inclusive, punir quem devolve. Né? Hoje tem sido aí frequentes ações movidas pelo próprio Ministério Público, cobrando indenizações desses casais que devolvem, sem esquecer que nós temos crimes previstos na legislação que servem tanto para o pai
biológico quanto para o pai adotivo. Por exemplo, o abandono material, o abandono intelectual, condutas que não são nem de longe esperadas pelo direito, que eu abandone meu filho, que eu não garanta o direito à educação, que eu entregue a própria sorte na rua. Eu não posso fazer isso com o filho biológico, muito menos com o adotivo, porque o direito é o mesmo, né? E ainda o adotivo já vem de um histórico, normalmente de devolução e de algum tipo de risco, colocação em situações de risco. Então, para prevenir isso, eu diria que o que tem ocorrido é um incremento desses cursos e algumas falas que são colocadas nos cursos para que também se mostre o lado difícil da adoção. Então, a gente não pode também no curso de preparação só pretender falar de coisas boas, porque a adoção, como qualquer exercício de maternidade ou paternidade, isso também acontece na biológica, não é um processo fácil, né? Então, ser pai e ser mãe não é um momento só de coisas felizes. Existem também dificuldades, né? E as fases do desenvolvimento humano, elas demandam dos pais, sejam biológicos ou adotivos, uma série de situações que não são sempre agradáveis ou fáceis de lidar, né? Então, você tem um indivíduo, às vezes, na adolescência, tem determinadas demandas, seja adotivo ou não, e, às vezes, o que causa estranheza é que o adotante talvez não tenha se apercebido que se tornou pai ou se tornou mãe. E aquilo que parecia muito bonito, um sonho idealizado, depois, ao se cair na real, percebe-se que a situação não é tão simples, não é? Então, o desenvolvimento humano, como eu digo, independente de ser por filiação adotiva ou natural, ele sempre vai demandar dos pais uma série de condutas, alguns de sabores, não é? E isso precisa ser bem esclarecido para quem quer adotar, porque infelizmente ainda há quem veja na adoção um ato exclusivamente de caridade, não é? E a adoção não é um ato de caridade, a adoção é um ato de amor. Eu sempre digo, os psicanalistas, os psicólogos usam uma expressão que é muito feliz, e eles dizem, já foi atribuída talvez ao maior de todos os estudiosos do tema, não é? Toda criança, todo filho precisa ser adotado. Então, inclusive o biológico, não é? Então, quando a mãe dá à luz a uma criança, de maneira natural, não é? Quando ela tem o seu filho, ela dá à luz, ela pode ou não adotá-lo. Ser mãe não significa apenas gerar uma vida, não é? Mas também adotar esse filho. Então, o ato de adoção, ele vai muito além de um ato apenas judicial, de um processo ou de uma burocracia. A adoção, ela tem que se dar com qualquer filho, não é? E justamente pelo fato de algumas mães e alguns pais que geraram uma vida, ou seja, biologicamente, não adotarem os seus filhos, é que nós temos tantos indivíduos em abrigos, né? Então, se uma mãe tem uma relação sexual, por exemplo, não consentida, ou nem sabe quem é o pai, e gera essa vida porque estava usando drogas, ela jamais adotou esse indivíduo. A relação foi algo que aconteceu no momento do uso do entorpecente. E ao não adotá-lo, alguém vai ter que adotar. E aí surge o processo de adoção. Então a adoção é um ato sublime, não é? É um ato de a mãe e o pai dizerem, eu assumo esse indivíduo como meu filho, é um ato de amor, não é? Sublime, extremo. E se ele não acontece, seja pela mãe biológica, ou pela própria mãe adotiva, ou pelo pai ou mãe adotiva, ou biológico, nós temos um problema, não é? Então é por isso que se diz no popular, né? Mãe é quem cria, não é? Ou pai é quem cria. Isso a gente chama hoje de maternidade e paternidade socioafetiva, que vai além da biológica. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha é muito pouco para a gente discutir um tema tão complexo como essa questão da adoção, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapara e até uma próxima vez. Obrigado, eu fico à disposição, é sempre uma honra estar com vocês. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na sexta-feira, depois do feriado. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo feriado e até lá! A Paraná, AM 630, apresentou
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.